Minha Casa Minha Dívida. Esse vídeo vai te ajudar a avaliar se você está no seu melhor momento de adquirir a sua primeira casa, se você deve ou não entrar num financiamento imobiliário, se você tem segurança financeira para isso. E você vai entender por que nos últimos 2 anos, mais de 25 mil imóveis foram leiloados por inadimplência, somente pela Caixa Econômica Federal. Bora lá? Uma seguidora me abordou com o seguinte questionamento: eu não estou endividada, mas também não tenho nenhum bem. Quero comprar uma casa. Você acha melhor financiar ou pegar um empréstimo no banco? E eu propus a seguinte coisa para ela. Para eu avaliar e te responder com segurança, posso te fazer umas perguntas diretas e objetivas e você também me responde de forma direta e objetiva? E ela topou. Faço as perguntas para você aí também. Com o que você trabalha? Ela respondeu: sou funcionária pública. Por que eu perguntei? Eu preciso analisar a estabilidade financeira da sua renda hoje. Se você é funcionário público, você tem mais estabilidade financeira do que uma pessoa autônoma, do que um profissional liberal, do que um empresário. Porém, você não tem a mesma capacidade de fazer mais dinheiro do que essas 3 outras opções. Qual a sua renda bruta hoje? Qual a sua renda líquida? Essa é uma dúvida muito comum, principalmente no servidor público. Ele sempre lembra de quanto ganha bruto, mas ele não lembra de calcular os descontos e não grava a renda líquida. E isso é um perigo, porque a pessoa vive num degrau, num patamar de vida de acordo com o bruto e não de acordo com o líquido. Então termina se endividando. Que bom que no caso dela, ela não tem dívida. Ela respondeu que ganha R$ 3.500 bruto e R$ 3.000 líquido. Qual o seu custo de vida mensal hoje? Aí ela respondeu: toda a minha renda líquida. Então ela ganha R$ 3.000 e gasta R$ 3.000 para sobreviver. Próxima pergunta do seu questionário aí que você vai responder para você: quantas pessoas você sustenta dentro desse custo de vida? Eu e mais 2 crianças. Ela ainda acrescentou: não sobra dinheiro, então ela gasta 100% do que ganha. Você tem alguma reserva financeira hoje? Ela disse: não. E eu segui com a orientação. Pronto, chegamos onde eu gostaria, para não julgar sem conhecer os detalhes do seu número e da sua vida financeira. Nesse caso, ela não tem a menor condição de encarar um financiamento. Sobre essa avaliação de seria melhor um empréstimo, provavelmente como servidora pública ela pensou na taxa de um consignado, ou um financiamento imobiliário. Nem chegamos nesse patamar de analisar juros, saber se ela teria uma margem de consignado que desse um valor bruto para ela comprar uma casa, fazendo a despesa, só do consignado. Talvez ela tivesse que fazer o consignado para dar a entrada e ainda entrar no financiamento, ou seja, 2 passivos, 2 dívidas aí com juros, onde ela ia pagar provavelmente 3, 4 imóveis no final. Nem chegamos nesse patamar. Por quê? Uma pessoa que gasta 100% do que ganha, que não tem R$1 de reserva, vai entrar em uma dívida enorme e qualquer imprevisto, que é totalmente previsível, um adoecimento de um dos filhos dela, que precisasse de um investimento financeiro na saúde, de um tratamento que o plano de saúde não iria cobrir, ou que iria cobrir, mas teria que solicitar ressarcimento e você teria que bancar antes, de uma viagem inesperada por alguma necessidade, qualquer imprevisto, que todos são previsíveis, que acontecesse na vida dessa servidora pública, ela iria desonrar com o financiamento. Então, você consegue perceber que a questão do endividamento, ela é sempre uma consequência de um comportamento e de uma mentalidade errada anterior a algumas decisões. Se as pessoas parassem e fizessem o mínimo de conta, muitos endividamentos poderiam ser evitados. Para vocês terem uma ideia, a Caixa Econômica, somente a Caixa Econômica, leiloou nos últimos 2 anos mais de 25 mil imóveis. Ou seja, 25 mil pessoas perderam seus imóveis financiados por inadimplência, por falta de capacidade financeira para honrar com esse compromisso que deveria estar na lista das necessidades essenciais do seu salário. Ou seja, se você tem organização financeira, você tem que, no mínimo, dividir o seu orçamento dentro de uma regra de 50, 30, 20, numa média, tá? O que é que diz essa regra? 50% do que você ganha deve ser para sua sobrevivência, 30% para o seu viver, para o seu conforto, para você gastar com o seu eu mereço, e 20% para reservar e investir para o seu futuro. O financiamento de um imóvel do cidadão deveria estar dentro dos 50% da sua sobrevivência. Se ele vive de aluguel, o aluguel estar dentro dos 50% da sobrevivência, junto com transporte,
saúde, educação, alimentação. Sol, mas eu fiz aqui essa conta e eu ocupo 60%. Ok. Contanto que você feche em 100. O que não dá é para você transgredir a matemática e passar dos 100% do que você ganha. Então, se você sobrevive hoje com um passivo de sobrevivência mesmo de 60%, você tem 40% disponível para o resto. Aí você divide, ou 10% para investir, 30% para o viver, ou 20% para o viver e 20% para o investir, ou 10% para o viver e 30% para o investir. Contanto que essa conta, essa divisão, dê um total de 100%, porque aí você vai estar contrariando a matemática. Você vai estar praticando o impossível, né? Que é ganhar 10 mil e gastar 15, que é ganhar 5 mil e gastar 7, que é ganhar 20 mil e gastar 30. Imagine que 25 mil famílias não conseguiram colocar isso dentro de um custo básico de vida nem de 50%, sequer de 100% do seu salário, porque elas perderam por outras dívidas como consequência também o seu imóvel financiado. Se essa pessoa faz essa avaliação, essa autoavaliação antes de adquirir o imóvel, ela veio me procurar para fazer essa avaliação, ótimo, mas se a gente já tem essa consciência financeira prévia, a gente sequer pensa numa possibilidade dessa sem, no mínimo, garantir a sua reserva de emergência, o seu escudo financeiro. Então, a orientação que eu dei para ela foi, como servidora pública, ela tem uma estabilidade no salário, mas ela precisa ter pelo menos entre 4 a 6 meses do seu custo de vida reservado. Precisa aumentar a renda dela para, com outro percentual de renda, né, com esse percentual de renda aumentada, construir tanto esse escudo financeiro quanto um valor para dar pelo menos de entrada nesse imóvel, nesse financiamento. Porque ela precisa entrar num financiamento com parte desse imóvel adiantado, para ela financiar, pagar juros em cima de uma menor parte, ter a sua reserva construída, porque se acontecer um imprevisto, ela tem a reserva, ela não deixa de honrar com os compromissos fixos e de sobrevivência dela e dos 2 filhos, e ter esse fôlego de aumento de renda para parar de consumir 100% do que ela ganha. Cortar custos também é uma atitude. Só que como ela tem um ganho médio pequeno para sustentar 3 pessoas dentro de uma casa, no lugar de orientar a cortar gastos, eu orientei ela a fazer mais dinheiro. Mas dependendo do seu financeiro e de quantas pessoas você sustenta com o seu custo, né, no seu custo de vida, você pode fazer as duas coisas: cortar despesas e aumentar a receita para crescer esse percentual, tanto para sua reserva quanto para você dar de entrada em qualquer bem que você vai adquirir e diminuir o passivo aí dos juros que você vai pagar no financiamento. Comenta aqui embaixo se você fez esse raciocínio financeiro antes de adquirir o seu primeiro imóvel, se você já adquiriu o seu primeiro imóvel, se você tem dificuldade de honrar aí com o seu financiamento, se passa aperto todo mês, como que tá esse sonho da minha casa, minha dívida na sua vida financeira? Comenta aqui abaixo para eu conhecer o seu perfil financeiro.